ouvindo bem, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos aproveitar que você está em pé, abre a tua Bíblia comigo então, já vou me apresentar. Primeira carta de Pedro. Capítulo 4. Verso de número 12 até o 19, amém? Primeira carta de Pedro, 4:12. Quem achou diz amém? Quem não achou diz escola dominical. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vocês como um assassino, ou como um ladrão, ou como um malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? Glória a Deus, pode se assentar, querido. Deus seja louvado. Pastor Nelson já me apresentou. Alguém aqui já me conhecia? Não, né? Amém. A gente esteve lá quando você estava em outro lugar, a gente esteve no final do ano com o grupo de jovens lá, né? Glória a Deus. Então, irmãos, meu nome é Danilo. Eu sirvo a Deus no Ministério Mevan há 7 anos, desde que começou. Antes de ser Mevan, na verdade. E aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje liberando uma palavra sobre esse povo. Está comigo, como o pastor disse, minha esposa, meu filho, minha sogra, né? Você viu falar do sofrimento, né, irmão? Glória a Deus, eu amo minha sogra. Deus levou minha sogra, minha mãe, 6 meses antes de eu casar. E depois eu ganhei uma segunda mãe. E eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Nelson e pela vida do Rafael e da Marcele que estão aqui. Faz assim com a mão. Eles são meio tímidos, irmãos. Esses caras são meus amigos muito próximos. Louvado seja Deus. E pela vida de cada um que está aqui. Amém? Irmãos, eu tenho um grande temor no meu espírito nesses dias. E eu acredito que todo ministro do Senhor precisa ter ou deveria ter esse temor. Qual é esse temor? O temor de liberar aquilo que Deus quer que seja liberado. Meu espírito estremece, irmão. Eu fico com tremedeira cada vez que eu vou ministrar a palavra em algum lugar, porque eu tenho um temor de chegar aqui e não liberar aquilo que é de Deus. Ou não liberar no tempo que é para liberar aquilo que é de Deus. Eu acredito que todo ministro do Senhor deveria, pelo menos, ter esse temor. Amém? E é com grande satisfação que a gente está aqui, irmão. E eu não sei se algum culto aqui já passou das 10 horas. Já? Amém? Ó, os irmãos estão querendo assistir o Fantástico, pastor. Tá feio o negócio. Irmãos, hoje eu quero conversar com você um pouquinho. O tema que o Senhor me direcionou para a gente estar conversando são lugares necessários para o cumprimento do seu propósito. Eu quero falar aqui um pouco sobre lugares
que nós precisamos estar atentos em Deus para que se cumpra o propósito do Senhor na nossa vida. O pastor Nelson bem disse aqui que todos temos, vamos dizer, um chamado de Deus, sim. Talvez ofícios de Deus não, mas chamado todos temos. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Agora, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já entregou a sua vida ao Senhor, levanta a mão. Glória a Deus. Você que já entregou a sua vida ao Senhor, me responde uma pergunta. Alguém te forçou a fazer isso? Não? Glória a Deus. Uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor, irmãos, você é inserido no plano do reino de Deus que está em movimento. Você já é alvo do plano de Deus antes mesmo de você nascer. Você acredita nisso? E se eu te perguntar, você tem propósito de Deus na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você acredita que Deus te chamou por um propósito, irmão? Sim ou não? Você sabe o que está faltando nos nossos dias, irmãos? Convicção. Convicção de que eu tenho um chamado, convicção de que Deus me escolheu, convicção de que eu posso e convicção de que Cristo é suficiente na minha vida. Nos falta essa convicção. E aí você vai falar assim, irmão, eu já sei que eu tenho um propósito, que Deus tem um propósito na minha vida. Eu já cansei de ouvir isso. Glória a Deus por isso. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Na linha do seu propósito, na linha reta que Deus estabeleceu sobre o teu propósito, aonde você se encontra agora? Se você crê que tem um propósito, você pelo menos deve saber qual é esse propósito. Não é verdade? De que me adianta saber que eu tenho um propósito se eu nem sei qual é esse? Agora, uma vez que eu sei que eu tenho um propósito, que Deus me chamou para algo, nessa linha reta que Deus traçou da sua vida, aonde você se encontra? No plano de Deus. Porque o pastor bem falou, o ministro de louvor aqui também falou, que nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, para viver segundo o governo dele. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, por isso que eu perguntei se alguém foi obrigado, irmão. Porque uma vez que eu entrego minha vida a Cristo, por que tempos depois eu quero pegar de novo e fazer do meu jeito? Por que em determinadas situações eu quero escapar, se aquilo talvez seja a vontade de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus estabeleceu sobre você um plano antes mesmo de você nascer. Jeremias 1,5 fala que Deus escolheu Jeremias antes de que ele fosse formado na madre, e antes que ele saísse da madre, Deus já havia vocacionado ele profeta para as nações. Ou seja, toda pessoa que vem ao mundo vem com o propósito de ser uma resposta de Deus para aquele tempo. Amém? Então entenda, querido, que Deus nos dá as nações, Ele não dá as nações para nós. Você é resposta de Deus nesses dias. O Salmo 139, verso 16 diz que antes mesmo que nós tomássemos qualquer forma, Deus já havia escrito todos os dias das nossas vidas e já havia sobre eles contados os dias das nossas vidas. Ah, irmão, então você veio falar que eu sou predestinado? Sim. Meu Deus, agora eu coloquei o pastor Nelson num problema, né? Lá vai ele consertar amanhã. Querido, entenda uma coisa. Predestinação de Deus é bíblica, predestinação de Calvino não. Efésios capítulo 1, verso de número 4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se isso não é predestinação, me conta o que é. Só que aí tem um porém. A Bíblia diz em Efésios 1,4 ainda que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos feitores de boas obras. Então, quando Deus nos elegeu, Ele já nos elegeu com um propósito. Agora nós precisamos entender qual é esse propósito. Quando eu falo que lugares necessários para o cumprimento do seu propósito, a primeira coisa que você tem que entender é o que é propósito. Porque senão você fica perdido.
Tem muita gente aqui que falou, Deus tem um propósito na minha vida, mas lá no fundo você não sabe para que Deus te chamou. Está perdido no reino de Deus. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem é de Telêmaco Borba aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? O que acontece hoje com essa cidade se a Clabin sair daqui? Fechar de hoje para amanhã, não existe mais Clabin. O que acontece com essa cidade? Fala para mim. É um caos. A irmã falou que acaba. Será que é só Telêmaco Borba? Irmãos, eu moro na cidade de Reserva. Sirva a Deus em Ponta Grossa, mas moro ali. Irmãos, se a Clabin fechar hoje, Reserva acabou. Ortigueira acabou. Embaú acabou. Irmão, o que você quer dizer com isso, irmãos? Pensa comigo. Se uma família com uma empresa que mexe com madeira fez tudo isso nessa região, o que o nosso Deus pode fazer com você, irmão? Olha a potência dessa empresa, irmão. Agora olha o que Deus colocou dentro de você. O problema é que nós nunca acreditamos que Deus pode fazer através de nós. Sempre é através do outro. Propósito, irmãos, é uma intenção, um desígnio, um plano de ação que Deus tem sobre as nossas vidas. A diferença, irmão, é que nós às vezes confundimos promessa com propósito. Deus tem promessa para você, sim ou não? E a maioria aqui foi atraído pela promessa, não foi? Ah não, irmão, foi Jesus. E Jesus é a maior promessa da Bíblia, irmão. Agora, qual que é a diferença entre promessa e entre propósito? A promessa é a esperança que eu tenho. O propósito é a esperança que Deus tem em mim. A promessa é eu que espero de Deus. O propósito é Deus que espera de mim. Essa é a diferença. Por isso nós não podemos confundir uma coisa pela outra. As promessas são parte do Evangelho, sim, mas não são a base do Evangelho. E você vai entender por que eu estou te falando tudo isso, irmão. A base do Evangelho é fazer a vontade de Deus. É nisso que se resume, que define o Evangelho. É fazer a vontade de Deus. Vocês estão conseguindo entender, querido? Por quê? Porque para o cumprimento do nosso propósito, irmãos, a gente vai ter que trabalhar sobre 4 fundamentos. Promessa, processo, princípio e propósito. Eu chamo de fundamento dos 4P. Promessa, processo, princípio e propósito. Ou seja, toda promessa ela é condicional a um processo. Amém? Não existe promessa de Deus para a tua vida que seja, irmão, sem que você precise fazer nada. No mínimo a fé você precisa ter. Não, irmão, mas a salvação é de graça. Será que ela é de graça mesmo, como você pensa que é graça? A salvação é de graça, irmão. Não, a salvação é pela graça, irmão. Você precisa confessar Jesus, você precisa acreditar em Jesus e você precisa se converter dos teus caminhos, ou maus caminhos. Então toda promessa ela tem esse processo, e todo o processo precisa ser vivido com princípios. Não dá para negociar no reino de Deus, irmão. É por isso que muita gente sofre, irmão. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer as coisas do nosso jeito. E quando as coisas são feitas do nosso jeito, muitas vezes a gente dá um jeitinho para resolver essas questões. É assim ou não é? A gente estreita aqui, a gente dá um jeito ali, a gente esmaga aqui, aperta ali e consegue resolver. E para isso a gente às vezes vai quebrando alguns princípios. E aí a gente se converte, entrega a nossa vida ao Senhor e vem para a igreja. E a nossa vida continua. Só que quando a gente chega aqui, a gente pensa o seguinte: vou continuar dando meus jeitinhos. Só que com Deus não funciona. Com Deus, ou você vive princípios, ou você desobedece, irmão. Deus não é flexível. Deus é um Deus reto. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus imutável. Seus princípios e seus decretos não mudam. Está conseguindo entender, querido? Amém?
E todo princípio estabelecido pelo Senhor e praticado por mim me conduzirá a compreender o meu propósito. Amém? Você consegue entender isso? Todo processo, todo princípio estabelecido pelo Senhor e praticado por mim me conduzirá a entender e compreender o meu propósito. Então por que muitos aqui estão perdidos em relação ao propósito? Porque não estão vivendo de forma como a Bíblia estabelece. Por que muitos casamentos aqui talvez estejam uma ruína? Embora muitos não confessem isso. Porque existem princípios para que um casamento dê certo. Por que tem muita gente aqui que deve estar endividada até o pescoço? Porque a Bíblia tem princípios para nós administrar nossos recursos. Abro um parênteses aqui para dizer que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor, mais de dinheiro do que de salvação. E 2 Pedro 2,19 diz que de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Ou seja, quando o dinheiro me vence, eu me torno escravo dele. Por isso eu vou me endividando e não consigo sair daquilo. E a Bíblia tem princípios para isso. Por que muitos namoros não dão certo até o casamento? Por quê? Porque tem princípios para viver isso. Por que muitas pessoas não conseguem crescer no seu ambiente de trabalho? Porque existem princípios para que você submeta, para que você cresça no seu ambiente de trabalho. Por que muitos empresários não conseguem ampliar os seus negócios? Porque existem princípios estabelecidos pelo Senhor para que o empresário obedeça e expanda então o seu negócio. A Bíblia é feita de princípios, irmãos. Quando nós olhamos o povo de Israel e a saída do Egito para Canaã, por que uma geração toda ficou de fora, irmão? Por negligenciar princípios do Senhor. Se você observar, querido, as pessoas machucadas, as pessoas frustradas, as que estão paradas e as desviadas, todo esse grupo de pessoas não passou por um desses elementos que eu citei aqui. E geralmente o que a gente perde, onde a gente cai, onde a gente fracassa, onde a gente para, onde a gente fraqueja, onde dá vontade de largar tudo, é no processo. É o processo onde Deus quer nos tratar que nos faz perder as forças. E por que isso acontece, querido? Porque a gente não passa por esses processos seguindo os princípios do Senhor. Se fizéssemos isso, e você vai entender até o final dessa mensagem, se fizéssemos isso, seríamos com certeza, teríamos êxito naquilo que fazemos. Agora, uma vez que nós negligenciamos os princípios, não tem por que Deus continuar tendo compromisso. Quando a gente fala de predestinação, a gente está falando... Ou seja, a predestinação, o que é a predestinação, querido? A predestinação não é a decisão de Deus, mas é a intenção dele. Então, quando eu falo sobre propósito, o que eu estou dizendo? Que Deus tem uma intenção sobre a sua vida. Agora é você e eu que decidimos se vamos nos submeter e obedecer a essa intenção ou não. Isso é predestinação. Deus escreveu os nossos dias, agora sou eu que desejo pela manhã acordar e perguntar ao Senhor assim: Senhor, o que o Senhor escreveu para mim nesse dia? Irmãos, a nossa visão acerca do reino de Deus precisa mudar. A gente precisa começar a ter mais visão profética. Visão profética não é ver as coisas dando certo. Visão profética é ver as coisas como Deus vê. Se quer ver como a nossa visão ela é distorcida, que diferença tem um culto do nosso dia de segunda a sábado, irmão? Nenhuma. A única coisa de diferente que tem é que nós nos reunimos. Mas se a sua vida não é um culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, não adianta querer chegar aqui e clamar ao céu, irmão. Se você vive como um ateu de segunda a sábado, não queira ser crente no domingo. Ah, irmão, mas eu não sou ateu porque eu acredito em Deus. Irmão, ateísmo não é não acreditar. Ateísmo é viver como se ele não existisse. E tem muita gente que de segunda a sábado vive como se Deus não existisse. E aí chega no domingo, que é o céu aberto. A nossa visão está errada, irmão. Você quer ver? Quando a gente chega num culto, a gente pensa que o culto é para nós.
Se o louvor não for bom, eu vou embora, eu não volto mais. Mas o louvor não é para mim. O louvor é para ele. E aí começa a ter que mudar a mentalidade de cada um. Por exemplo, ministros de louvor, antes de ensaiar o louvor que sabe tocar, precisa perguntar para Deus se é o que ele quer ouvir. Porque o culto é para ele. A única parte do culto que Deus nos permite ser a nós não estamos nem aí, que é o momento da oferta e da palavra. Aí Deus fala, filho, agora é contigo. Aí a gente não traz a oferta, não prepara ela. Eu não falo nem de trazer, irmão, porque a oferta, ela é um princípio espiritual e não financeiro, tá? A oferta, ela não é um princípio financeiro, ela é um princípio espiritual. Então, se você não prepara essa oferta, irmão, ela só vai ter valor para a tesouraria. Você consegue entender? Amém? E aí, no momento da oferta, a gente não preparou isso. E no momento da palavra, alguns lugares falam assim, agora vamos para o momento mais importante do culto. Irmão, se é o mais importante, porque é o que mais me dá comichão? Por que é o que eu durmo, irmão, se é o que é o mais importante? Por que esse momento é o momento que me dá vontade de ir embora, se ele é o mais importante? É por isso que quando a gente sai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e se depara com o diabo nos afrontando, a gente não sabe o que fazer. Porque aquilo que foi ministrado no domingo, que era para nós enfrentar esse desafio, a gente não teve nem aí. Por isso a gente tem uma geração fraca que não consegue entender o propósito de Deus. Por isso que a gente tem um Brasil que fala mais de dinheiro do que de Jesus nos púlpitos. Porque a gente transicionou o culto que é dele para as pessoas. E aí pregadores têm medo de falar verdades porque vão perder membros, irmão. Irmão, se a graça e a verdade do evangelho não te atrai, não é a minha eloquência que tem que fazer isso. O que tem que te atrair, me atrair, é o que ele fez na cruz, irmão. É o amor dele, é a presença dele. Não é o pregador, não é o louvor, não é a palavra boa ou ruim. Palavra de vitória não é aquela que eu gosto, é aquela que me transforma. Isso é palavra de vitória, e às vezes a gente divulga, dizendo assim, vá no domingo, porque Deus tem uma palavra de vitória. No nosso coração a gente pensa, nossa, Deus vai falar comigo aquilo que eu quero ouvir. E você chega aqui, Deus decepa. Aí você fala, nossa, palavra de vitória, irmão. Transformou tua vida, confrontou você? Isso é uma palavra de vitória. Por quê? Porque é um pai dizendo, filho, sai desse lugar, se movimenta, filho, eu conto contigo, filho. Eu estou esperando de você, filho, se posiciona, filho. Muda teu casamento, se posiciona. Teus filhos estão desviados, se posiciona, filho. Não dá, irmão, a nossa visão precisa mudar acerca do reino de Deus. O Pai planeja o que eu e você temos que fazer, nós decidimos se vamos fazer ou não. Porque o êxito de todo esse processo que eu falei para o propósito, o êxito, a vitória, a benfeitoria disso, o efeito positivo disso, ela está ligada à maneira que eu vou passar pelos processos. Ou seja, irmão, quando você está no momento, por exemplo, o pastor citou um momento de crise no mundo. Como que você tem enfrentado isso, irmão? A crise do teu casamento, das tuas finanças, dos teus filhos, do teu ministério. Como que você passa por esse momento de crise? Esse processo que Deus está te impulsionando a te tratar, irmão? Quando a gente é colocado no momento de crise, o que a gente mais quer é uma porta para sair correndo dali, é ou não é? É ou não é? Mas e se foi Deus que nos colocou ali, irmão? Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nem tudo que está dando errado na tua vida é o diabo. E nem tudo que está dando certo é Deus. Você consegue entender isso? Amém? Se você não conseguir, leia Jeremias 44, do 15 em diante. Você vai entender o que eu estou te falando. Toma cuidado, irmão, com as aparências das coisas. Toma cuidado, irmãos.
com sentimentos, porque a fé, ela não é sentida, a fé, ela é convicta. E nós estamos vivendo um tempo de uma igreja almática, irmão. As pessoas vêm para a igreja para sentir a presença de Deus, irmão. Eu sei que Ele está aqui, é por isso que eu venho. Eu sei que Ele está aqui, eu não preciso senti-lo, eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está comigo na minha casa, eu sei que Ele me chamou, eu sei o que Ele fez por mim, eu acredito em tudo isso, irmão. Então eu não preciso senti-lo, porque Ele pode vir e o poder e o movimento dEle fazer extraordinárias coisas aqui, irmão. Mas Ele pode estar aqui sem que Ele se mova, mas Ele está aqui, esse é o fato, irmão. É por isso que as escolas de libertação são o que mais crescem hoje. Nós temos lá em Ponta Grossa, irmão. Até o pastor Jean pediu para falar da escola de sacerdócio real e da escola de Esther. Pastor Nelson sabe disso. Escolas de cura e libertação são as que mais crescem, irmãos. Por quê? Porque trata da alma. Ah, irmão, mas então, irmãos, vá para a escola de libertação, mas seja liberto e não volte mais para essa prisão. Agora tem gente que vai na escola de libertação de janeiro a dezembro, irmão. Sai desse lugar, irmão. Fuja desse lugar, viva pelo Espírito. A Bíblia diz que Deus, Ele é Espírito. Nós precisamos converter os nossos sentidos agora para o reino do Espírito, irmão. E quando eu falo, irmão, Deus, vocês conseguiram entender um pouquinho sobre propósito? Sim ou não? E agora eu vou te fazer a pergunta de novo. Você crê que tem um propósito de Deus na sua vida? Sim ou não? Está diminuindo, vocês estão com medo, né? Irmãos, hoje eu vim falar de coisas que talvez muitas pessoas na igreja não queiram ouvir. Porque o primeiro lugar necessário para o cumprimento do teu propósito que eu quero falar é o deserto. Quando nós lemos em 1 Pedro 4, do 12 em diante, o que nós vimos ali? Que quando nós passar por dificuldades, quando as coisas estreitarem, quando nós sofrermos, é para nós termos o quê? Alegria. Em saber que estamos participando disso por amor ao Senhor. Agora, sabe o que Pedro está falando ali? Não sofra, porém, como um ladrão, como um assassino ou como um malfeitor. Sabe o que Pedro está falando? Não procura você entrar no deserto, porque o deserto de um filho de Deus, quem leva lá é Deus. Teve um homem da Bíblia que tentou entrar num deserto sozinho, Deus mandou ele sair de lá. Elias. Agora Jesus, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, que ele foi tentado pelo diabo, por isso ele foi tirado, e foi ele pelo Espírito conduzido ao deserto. Então entenda, deserto na tua vida, você é filho de Deus, sim ou não? Sim. Então deserto na tua vida, quem coloca você lá é Deus. Amém? Vamos parar de dar glória para o diabo, irmão? Se a Bíblia diz que nos filhos de Deus o maligno não toca, por que quando nós estamos num momento ruim a gente fala que é o diabo? Está vendo como a gente não tem convicção das coisas que fala, irmão? A gente vem juntando, irmão, um monte de jargão de crente, e a gente começa a acreditar mais em jargão do que na Bíblia. Entenda, irmão, não dá glória para o diabo não, irmão. Se a tua vida você entregou a Ele, se você anda debaixo do poder dEle, da proteção dEle, se Ele é teu pai, você é um filho de Deus. Se a Bíblia diz que o maligno não toca nos filhos, por que quando alguma coisa ruim acontece a gente fala, o diabo se levantou? Irmão, me diz, em qual momento da história o diabo sentou, irmão? Me fala, porque aí a gente fala isso, não é? Ah, irmão, o diabo se levantou lá na minha casa. Irmão, quando que ele esteve sentado? Pelo menos na minha vida, irmão, ele sempre esteve de pé e muito perto, irmão. Então, querido,
Toda pessoa que deseja caminhar com Deus vai ter que passar pelo deserto, irmão. Se você não passou ainda, se prepara, o teu vai chegar em nome de Jesus. Misericórdia, irmão. Tem gente que vai embora, pastor. Mas por que eu estou dizendo isso? Você quer viver a vontade de Deus, sim ou não? Você quer cumprir o propósito de Deus, sim ou não? Então se prepara, irmão, enfrenta esse deserto, querido. Vamos para cima, irmão. Vamos para cima. Quando o pastor Nelson falou sobre um homem da Bíblia, Abraão, a primeira coisa que Deus tirou Abraão quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para o deserto. Quando ele vai sacrificar seu filho, ele passa pelo deserto, porque o Monte Horebe, o caminho para chegar até lá era o deserto. Quando Deus vai libertar seu povo através de Moisés, ele sai do Egito e vão para o deserto. Quando João Batista vai anunciar a vinda do Messias, ele está anunciando isso no deserto. Quando Jesus é batizado e é publicado pelo seu Pai, o Espírito arranca ele dali e leva ele para o deserto. Quando Paulo recebe a revelação do seu chamado, ele vai para o deserto. O deserto na Bíblia, irmãos, ele pode ser um sentido literal ou figurado. A gente fala como deserto, momentos ruins da nossa vida, momentos difíceis. Por quê? Porque o deserto é um lugar de sequidão e escassez. Nada se produz no deserto, não tem fruta, é infrutífero, não tem vida no deserto. É um lugar terrível, quem já foi lá conta que é algo assim, irmão, que você quer sair de lá logo. As pessoas, quando vão fazer viagens para Israel, passam pelo deserto do Sinai, eles contam que quando eles chegam lá, o que eles mais querem é sair de lá logo. Mesmo como turistas. Por quê? Porque é terrível aquele ambiente, irmão. É um sol escaldante, 50, 52 graus. E temperaturas negativas durante a noite. Não se consegue produzir nada lá, irmão. Se perde a alegria. Se perde o prazer, nada nos consola. O desejo é desistir, é largar tudo. E por quê, irmão? Sabe por quê? Porque no deserto é lugar de resistência. E muitas vezes a gente não tem essa resistência. O deserto é um lugar de afronta da identidade. Sabe o que é o deserto, irmão? O deserto é o lugar que o diabo chega bem lá no teu pé da orelha e fala assim: ué, você não entregou a tua vida ao Senhor, por que você está passando por isso? Por que teu casamento está assim, se você está na igreja todo dia? E o diabo pode fazer isso, irmãos, ele próprio falando a tua alma, ou pessoas serem enviadas por ele para te falar isso. Nossa, mas quando você não ia para a igreja, você estava tão bem, agora você foi para a igreja, as coisas pioraram. Você não é crente? Por quê, irmãos? Porque é um lugar de afrontar a identidade. Quando Jesus estava lá, o diabo chega para ele, pelas 3 vezes que a Bíblia descreve as tentações, o diabo chega para ele e fala: viu, você não é o filho de Deus? Por que você está nesse lugar então? Aí Jesus vence ele, aí ele vem de novo: mas você não é o filho de Deus? Aí Jesus vence ele, aí ele vem de novo: mas você não é o filho de Deus? Deserto é lugar de afronta, irmão. O que Jesus foi fazer no deserto, irmão? O que a Bíblia fala? Conta para mim. O que Jesus foi falar lá? Foi fazer lá? Hã? Meu Deus. Ser tentado pelo diabo. Não é isso? Sim ou não? A Bíblia diz que Jesus foi lá jejuar, irmão? Sim ou não? Não. E por que ele jejuou, irmão? Hã? Sabe por quê? Porque quando você está num deserto, você precisa reconhecer aquele ambiente. Deserto é lugar de jejum, deserto é lugar de consagração. Deserto é lugar de buscar Deus, deserto é lugar onde você precisa conhecer essa palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra, não foi pela fé, não. Se você tem fé e você não tem palavra, você pode cometer erros graves no teu ministério. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Fiz essa pergunta lá no Meva Academy quinta-feira.
100 mil reais para você é dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Para muitos aqui talvez não seja, para mim é muito dinheiro. Se eu te der 100 mil reais e te entregar um livro com 2.000 páginas e falar para você assim, a hora que você terminar de ler esse livro, cai na tua conta 100 mil reais. Só que você não pode parar de fazer nada do que você já tem feito na tua vida. Quem topa o desafio? Levanta a mão. Aleluia, só o irmão ali. A irmã, ninguém mais topa? 100 mil para ler um livro de 2.000 páginas, irmão. A hora que você terminar, irmão, cai na sua conta. Quem topa o desafio? Está vendo como vocês estão a risco comigo, né? Você está vendo como nós somos, irmãos? Se nós tiver um incentivo do mundo para ler um livro de 2.000 páginas, a gente se submete. Se nós tiver apenas esperança em Cristo, a gente não lê. Quem aqui já leu a Bíblia toda, irmão? Amém. Dos que levantaram a mão, quantas vezes? Glória a Deus, 6 vezes. Quem aqui lê a Bíblia todo dia, irmão? Vamos mudar. Irmãos, nós temos que ser sinceros, irmão. Um dia eu estava na igreja e o pastor perguntou assim, só líder. E o pastor perguntou assim, irmão, quem orou hoje? Eu baixei a mão, irmão. Nossa, irmão, no meio dos líderes? Sim, eu não tinha orado, irmão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não tem problema com a nossa sinceridade e fraqueza. Ele tem problema com a nossa hipocrisia. Quando eu digo que não oro, Jesus não tem problema com isso. Quando eu digo que não leio a Bíblia, Ele não tem problema com isso. Quem tem problema com isso sou eu, que estou fraco na fé. Agora, quando eu digo que oro e não oro, aí Jesus começa a ter problema comigo, porque eu estou sendo hipócrita, mentiroso. Agora, irmão, dos que leem a Bíblia todo dia, né? Porque agora a gente tem aprendido o seguinte, não é o quanto eu sei da Bíblia, mas é o quanto eu pratico dela. E agora, você que leu a Bíblia, quanto que você pratica disso? Porque o que vai nos mover, irmãos, nessa terra é o que nós praticamos disso daqui. Sim ou não? É o que eu aplico na minha vida, sim ou não? Irmãos, um médico pode passar 6 anos na faculdade, se ele não aplicar o que ele aprendeu, ele nunca vai consultar e clinicar. A gente precisa aplicar, irmãos. Deserto, querido, é um lugar que parece que Deus está distante. Nós percebemos o diabo muito mais de perto. E aí, a intenção do diabo naquilo tudo é nos oferecer um atalho. Não foi isso que ele fez para Jesus? Olha, se prostre diante de mim, eu posso te dar todo o poder e glória, porque a mim pertence. Deixa eu abrir um parênteses aqui, presta muita atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Quem oferece presentes e poder e glória em troca de adoração não é Jesus, é o diabo. Jesus não oferece presente em troca de adoração, irmão. Quem oferece isso é o diabo. Então não queira pegar um atalho, passa por isso, irmão. Passa por isso. Enquanto o diabo quer nos desviar do propósito, Deus, Ele quer nos moldar nesse processo. O povo de Israel, irmão, a intenção, por que eles ficaram 40 anos andando em círculo, irmão? Porque eles não entendiam quem Deus era. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar na igreja há 100 anos, irmão, e nunca ter conhecido a Deus verdadeiramente. Você pode participar dos milagres que Ele tem feito sem o conhecer. O povo de Israel viu maravilhas que nunca na história se repetiram e não entraram em Canaã porque não conheciam a Deus. Se você acha que isso não é verdade, leia 1 Coríntios capítulo 10 depois na tua casa. Paulo vai falar de uma geração toda que foi reprovada porque não conheceu a Deus. Por isso que o deserto, querido, é um lugar de fidelidade, irmão. É ali que nós temos que ser fiel. Você sabe qual que é a diferença entre provação e tentação?
Sim ou não? A diferença entre provação e tentação. Por quê? Porque Pedro falou que nós temos que ser alegres quando nós fomos provados. Tiago 1,13 diz, quando for tentado, não diga que de Deus você é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, então não tenta ninguém. Então, se provação e tentação não são a mesma coisa, qual é a diferença entre elas? A diferença é que quando eu sou provado, é a minha fé que está em evidência, e quando eu sou tentado, é o meu caráter, é a minha fidelidade. Então, quando eu estou sendo provado, eu preciso acreditar que aquilo está sendo do Senhor e passar por aquilo com muita fé. E quando eu estou sendo tentado, eu preciso resistir e ser fiel à palavra dele, porque é o meu caráter que ele está moldando. Por isso que o diabo não atacou a fé de Jesus, ele atacou o caráter de Cristo, porque como filho de Deus, ele não poderia se curvar às propostas do diabo. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Eu estou indo meio igual radialista de futebol aqui, irmão, por causa do tempo. E quando for meia-noite, alguém me avisa aí. Amém? Deserto é lugar de discernimento, irmãos. Você precisa discernir esse lugar na tua vida. Teu casamento está passando por um deserto, querido? Entenda esse lugar. Tuas finanças estão no deserto, tua vida está no deserto, teu emprego, teu negócio, tua empresa. Entenda esse lugar, irmão. Não confunda esse lugar, porque se você corresponder de maneira errada o lugar que você está, você pode colocar tudo a perder. Irmãos, se um goleiro no futebol, se um goleiro quiser jogar sem usar as mãos, esse time vai ganhar ou vai perder? Vai perder, por quê? Porque o goleiro não está reconhecendo o ambiente que ele está, a função que ele está. Vocês estão entendendo? Se você está no deserto, querido, não se desespere, se posicione, enfrente esse negócio aí, resista. Deserto não é lugar de abandono, irmão, nem de derrota, mas de preparo. Você quer ser preparado por Deus, sim ou não? Sim ou não? Então você vai ter que poder. Irmãos, por que o exército, irmão? Por que o deserto é temido? O exército é temido no meio dos jovens. Hoje não tanto, né? Mas algumas pessoas de mais idade aí falam que no exército antigamente ninguém queria servir. Mas hoje muitos dos jovens não querem. Por quê? Sabe por quê? Porque exército é lugar de preparo. É lugar de disciplina. É lugar de regra. E aí tem jovem com 18 anos que não arruma nem a cama. Lá vai ter que arrumar. Tem jovem com 18 anos que levanta meio-dia, lá vai ter que levantar às 6. Eles não querem ir para lá, por quê? Porque é um lugar de preparo, irmão. E aí a gente está na igreja e não quer ir para esse lugar de preparo, irmão. Tem crente que quer ganhar a África e dorme até 10 horas da manhã, irmão. Tem gente que quer vencer o coronavírus, ora 10 minutos por dia. Tem gente que quer que seu ministério flua como pregador, mas não conhece a Bíblia. É preparo, irmão, precisa ter preparo. Precisa ter preparo. Irmão, pega os maiores homens da história com sucessos extraordinários. Não olha o resultado deles, olha o processo que eles passaram. Michael Jordan, por exemplo, foi excluído do time de basquete da faculdade dele, você sabia disso? E o cara se tornou o melhor jogador de basquete do mundo, mas como isso? Vá ver o tempo de treino dele, vá ver que horas ele acordava, vá ver quantas cestas ele teve que arremessar errando até que ele acertasse de longe. Como que nós queremos corresponder ao reino de Deus se nós não queremos ser preparados, irmãos? Sabe aquele texto, irmãos, de Colossenses 4, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece? Quem conhece o texto? Muita gente coloca no carro, na casa, né? Glória a Deus por isso. Mas quando nós olhamos o contexto do texto, o que o texto está falando, não é que eu posso no sentido de poder todas as coisas. A Bíblia está falando que eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece.
Esse posso, no grego original, é um posso de suportar todas as coisas, de resistir todas as coisas, de aguentar todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós podemos todas as coisas, ou seja, nós suportamos tudo, irmão. Paulo fala naquele texto que ele chegou a passar fome, irmãos, que ele teve necessidade, irmão. E a gente vive o evangelho do século 21, que se o crente pega uma gripe, isso é maldição. Ninguém quer ficar doente, irmão, mas pode acontecer. Temos que nos prevenir, nos cuidar, mas pode acontecer. Eu te desafio, irmãos, vai estudar a história dos avivalistas do século 17, quase todos morreram por causa de enfermidade antes dos 65 anos. Avivalistas, irmãos, homens que transformaram uma nação inteira, se renderam a Jesus. Teve um deles que, quando proclamou e trouxe avivamento, uma cidade inteira ficou sem prostituição durante 18 anos. E o cara morreu, irmão. Sabe por que ele morreu? Porque ele pregou demais, pegou um problema no pulmão. 62 anos de idade morreu. Martim Lutero, 63. Você está entendendo o que eu quero dizer? Irmãos, nós temos que estar prontos, irmãos, preparados, não com medo. Irmãos, eu estou vigiando, eu vou abrir um parênteses. Eu estou vigiando quanto a essa questão dos vírus que estão acontecendo. Eu estou me prevenindo. Mas, irmãos, isto aponta para um lugar que eu anseio demais, que é a volta de Yeshua. Lucas 21:11, acontecerá nos fins daqueles dias que haverá muitas pestes e epidemias por todas as partes do mundo. Vamos estar prontos, irmãos. Se acontecer, glória a Deus. Irmão Danilo, se você pegar o coronavírus e morrer amanhã, glória a Deus, irmão. Eu tinha medo se isso acontecesse 10 anos atrás, onde eu estava na droga, onde eu estava vendendo droga, me prostituindo. Eu teria medo se fosse há 12 anos atrás, quando eu tive vontade de matar minha mãe e meu irmão, e não matei por muito pouco. Agora não, irmão, não tenho mais medo da morte, irmão. Uma palavra que Deus me liberou nessa madrugada, enquanto orava, irmãos, é que nós precisamos ser mais corajosos, irmãos. Sabe por quê? Porque está todo mundo passando álcool em gel na mão de medo do corona, mas tem um monte de gente que quando viaja pega 160 com o carro, anda sem cinto de segurança, come que nem um desganifado. E aí, irmãos, o que adianta? Tem um monte de crente aí com restrição alimentar porque não cuida da saúde, diabetes, colesterol. Isso tudo é adquirido por falta de zelo e de cuidado, irmão. Isso não é maldição. Meu Deus, irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. Eu tenho mais medo de morrer por um colesterol do que de morrer de coronavírus, irmão. Porque o colesterol fui eu que não me cuidei. O corona é uma epidemia do mundo, irmão. Se previna, irmão, passa álcool, se cuida, irmão. Evita muitos contatos, glória a Deus por isso. Mas não tenha medo. Seja corajoso, seja forte. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer voltar para o céu que levanta a mão? E por que você não quer morrer então? E aí, irmão? E aí, irmãos? Como Paulo disse, irmão, cadê aquele vigor do evangelho que Paulo falou? Viver para mim é ganho, mas se eu morrer é lucro. Irmão, as desgraças que acontecem no mundo, nós não devemos temer com medo igual o mundo tem. Nós temos que temer com fé, um temor do Senhor. A Bíblia diz que no Egito todas as pragas chegaram, mas lá em Gósen havia luz, havia proteção de Deus, havia provisão de Deus. Que negócio é esse, irmão? O trânsito do Brasil mata mais do que o coronavírus. A AIDS no Brasil mata muito mais do que o coronavírus. E tem jovem dentro da igreja fazendo sexo sem se cuidar antes do casamento.
E cadê o zelo? Eu não compreendo isso, irmão, me desculpa. Eu não consigo compreender, irmãos. Eu não consigo compreender isso. Nós estamos tendo comportamento de mundano, medo de mundano. Ah, irmão, mas nós temos que se cuidar. Irmão, se cuida, entenda o que eu estou te falando. Eu não estou falando para você viver uma fé de tolo, irmão. Ah, não, agora eu não vou me cuidar mais. Tem um irmão que falou para mim, não, epidemia nenhuma me pega, porque eu sou filho de Deus. Eu falei para ele, entra na Amazônia sem tomar vacina, então. Foi fazer missão na Amazônia, foi passar por vacina. Entra lá sem vacina. Vai para a África sem tomar vacina, então. Por quê, irmão? Porque nós não podemos ser negligentes. Se Deus nos deu conhecimento, se Deus capacitou pessoas para desenvolver antídotos para combater isso, nós devemos nos cuidar. O que eu estou dizendo é que, se por acaso, pela condição humana que temos, ninguém aqui é anjo, irmão. Ninguém aqui é anjo. Estamos todos sujeitos. Se por acaso, irmãos, isso se alastrar, nós não devemos ter medo, como o medo do mundo, o medo de covardia. É isso que eu estou dizendo. Se previna, se cuide, mas não só do corona, irmão. Lembra o que eu falei sobre princípios, irmãos? Cada vez que eu quebro um princípio, eu perco a autoridade no reino de Deus. E quando nós olhamos para o Brasil, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, isso daqui já sei do esboço faz tempo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você vive numa nação que tem leis, sim ou não? Romanos capítulo 13 diz que se eu não me submeto à lei do governo brasileiro, eu sou desobediente a Deus. E não é a eles que eu estou desobedecendo, é a Deus. Romanos capítulo 13, pode ler se você quiser. Aí tem um monte de gente que não consegue fluir no ministério, sabe por quê? Porque não obedece lei de homem. Irmãos, eu conheço pastores que não usam cinto de segurança. Líderes, empresários que sonegam impostos. Crentes que vendem voto, bujão de gás, cargo. E aí quando a gente chega aqui, a gente não tem autoridade nenhuma para falar. Por que será? Segundo lugar, querido, para nós nos adiantar aqui. Primeiro pelo deserto. Segundo lugar, se você já passou pelo deserto, um outro lugar que você vai chegar é no Getsemane. Amém? A Bíblia diz em 1 Pedro 2,21 que nós precisamos seguir os seus passos e participar dos sofrimentos que ele participou. Então eu estou pegando a vida de Jesus como um exemplo aqui. Se você já passou pelo deserto, se prepara, o Getsemane ainda vai chegar, irmão. E se o deserto é um lugar onde me desenvolve o caráter, o Getsemane é um lugar que me sobe o nível. Nós somos colocados no ambiente do Getsemane para subir o nível. Por quê? Getsemane significa moinho ou lagar de azeite. O que acontece, irmãos? Lá o Getsemane era uma espécie de jardim, com mais ou menos 50 metros quadrados, rodeado de oliveiras. E ali os homens colhiam azeite e faziam dele ali as suas especiarias. Existiam 4 virtudes no esmagar, era uma tora maciça. E aí eles colocavam as azeitonas ali dentro e prensavam com uma pedra. Eram 4 pedras usadas nesse processo. O primeiro que saía daquele lugar era usado para unção e para essências sagradas. A segunda pedra que extraía, que espremia, era para alimentos. A terceira era para iluminação. E a quarta era para sabão e derivados. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Getsemane, eu vou te explicar o que é o ambiente de Getsemane nas nossas vidas. É um lugar onde precisamos passar para elevar o nível, contribuir para a maturidade.
A pior coisa que tem hoje, irmãos, na igreja, é pessoas imaturas. Você sabe o que é uma manifestação de uma pessoa imatura? Uma pessoa que não tem capacidade de assumir ou desenvolver responsabilidades. E não é porque ela não possa, é porque ela realmente não se posiciona para fazer aquilo. Isso é um princípio de imaturidade. Sabe o que é uma pessoa imatura? Uma pessoa que está a 100 por hora, quando recebe um não, para de fazer alguma coisa. Então o Getsemane, ele vai nos ensinar a maturidade. Por quê? Porque é um lugar de angústia, de medo, de incertezas. Tudo isso tenta nos tomar conta. Quando Jesus foi colocado no Getsemane, ele foi lá. Jesus estava desesperado, irmão. Amém? Amém? Você consegue entender isso? Para você entender o desespero de Jesus, existe um fenômeno físico-biológico chamado hemadridose. Ou seja, suar sangue. Hematridose o nome. É o fenômeno onde a pessoa chega num estresse tão elevado, de angústia, de incerteza e de medo, que as glândulas sudoríparas, elas se rompem e o sangue começa a se misturar com o suor e passar na pele. Então pensa a angústia do nosso Senhor. É um lugar onde as pessoas te abandonam. Jesus te leva os 12 lá, irmãos. Quando ele vai orar, ele chama 3. E aqueles 3 que estavam com ele, nenhum corresponde, irmão. Eles dormem. Quando os ladrões chegam para prender Jesus, soldados romanos, junto com os religiosos, a Bíblia diz que não sobrou um ali, irmão. Então é um lugar de uma dificuldade que nós passamos, que quando nós olhamos para o lado, todas aquelas pessoas que disseram, e aí, estamos juntos, já era. Nos abandonaram. Você já passou por isso em algum momento, irmão? De você olhar para trás para você e dizer assim, poxa, essa pessoa me abandonar, cara. Sim ou não? Eu não esperava isso. É um lugar onde os leais e íntimos não entendem e por isso não correspondem. O tratamento do Getsemane, irmão, é para você, não é para os outros. É por isso que pessoas não vão estar nem aí. Assim como os discípulos não estavam. Irmãos, alguns pastores nos procuram. A gente trabalha com aconselhamento pastoral lá em Reserva. E alguns pastores nos procuram às vezes e dizem assim, irmão, eu estou passando por isso. Irmãos, e ninguém da igreja me ajuda. Eu falo, parabéns, bem-vindo ao Getsemane, meu querido. Isso é para você passar. E por que eles não se posicionam? Porque eles não compreendem o que está acontecendo. Os discípulos não entendiam a guerra que Jesus estava ali. Getsemane, irmão, presta atenção, a gente já está quase acabando, irmão. Até meia-noite eu prometo que você vai dormir. Getsemane, irmão, é o lugar onde os traidores se manifestam. Você está pronto, irmão? Qual é a tua maturidade, irmão? Se alguém de altíssima confiança tua te trair hoje, te passar o rodo, puxar o tapete mesmo, qual é a tua reação? A tua reação vai dizer em que lugar de maturidade você está em Deus. Porque os traidores vão se manifestar nesse ambiente. Mas você precisa transformar esse momento e esse lugar em um lugar de adoração e intensa oração. Você entendeu isso? Você precisa transformar isso agora em um lugar de coragem, de adoração e de oração. E por que é tão difícil, irmãos, a gente celebrar os momentos ruins da nossa vida? Meu Deus, como é difícil, né, irmão? É ou não é? A gente conquista algo, a gente logo vai para as redes sociais e posta lá. Ei, Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Deus é fiel, Deus é bom. Quando a gente passa por um momento ruim, a gente vai para a rede social, só que em vez da gente promover o Evangelho e a Jesus Cristo do mesmo jeito, a gente expõe a nossa alma lá dentro.
Irmãos, eu digo para você que os pastores estão conhecendo as pessoas não mais por revelação somente, mas porque elas estão colocando sua alma no Facebook, no Instagram. Tem pessoas, irmãos, que chegam na igreja, dão a paz do Senhor, assim, ó, paz do Senhor, querido, bom, e lá no Facebook colocam que estão a ponto de se matar, estão depressivas, estão querendo largar tudo. Quando você estiver nesse momento, querido, deixe Deus te espremer até que não reste mais nada. Mas deixe mesmo, irmão. Quando você chegar nesse lugar, fala: Senhor, me espreme mesmo, Senhor. Por quê? Porque é nesse espremer do Senhor que vai sair de você um óleo que vai consagrar outras pessoas. É desse ambiente, irmãos, que saiu a consagração do Getsemane através das gotas de sangue de Jesus. Esse é um lugar de coragem, irmão. Quando Jesus foi orar e os discípulos abandonaram, ele volta. Olha só o que é a intensa oração. Ele volta e ele fala: poxa, vocês não podem por uma hora orar comigo? E ele volta, e a Bíblia diz que os discípulos voltam a dormir. Quando ele chega lá e vê eles dormindo, ele nem fala nada, ele volta a orar. Na terceira vez ele fala: ei, vamos, que eles estão vindo me pegar, estão vindo me prender. Quando Judas chega para entregar Jesus, Judas jamais imaginou que Jesus ia estar num nível de maturidade e entendimento em Deus que ele ia agir da forma que ele agiu. A angústia de Jesus no começo faz ele orar assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Era uma angústia, irmão. Quando os soldados chegam, Jesus fala assim: a quem buscai? Jesus Cristo. Sou eu. A reação de Judas, irmãos, não era esperada, que ele não esperava que Jesus fosse reagir daquela maneira. Por isso ele falou: aquele que eu chegar e beijar, este é o Cristo, é esse que vocês têm que prender. E ele chega lá e Jesus olha para ele e fala assim: amigo, aqui vieste? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o traidor que te conduz ao propósito é teu amigo, não é teu inimigo, irmão. Ele está contribuindo com Deus. Você sabe o que é teu inimigo? Agora eu preciso falar isso aqui, irmão. Você sabe quem que é teu inimigo? Aquela pessoa que bate nas tuas costas e fala: ei, cara, você não vai passar por isso, Deus é contigo, você tem que buscar orar para Deus te tirar desse lugar. Cuidado, irmão. Lá em Marcos 8, antes do 34, Jesus está num lugar, e aí ele pergunta para os discípulos assim: quem dizem os homens que eu sou? Os homens dizem que o Senhor é um dos profetas. E vocês? Pedro se levanta e diz assim: tu és o Filho de Deus vivo. Jesus fala: Pedro, bem-aventurado sois vós, que não foi carne nem sangue que revelou, mas o próprio Deus que está no céu. Maravilha, Pedro acaba de receber uma revelação e uma afirmação na identidade. Amém? Eles começam a caminhar e Jesus fala assim: vamos para Jerusalém, porque convém que lá padeça o Filho do Homem. Pedro fala: Senhor, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Tenha misericórdia de ti. Jesus olha para ele e fala assim: sai para trás de mim, Satanás, porque não entendes os propósitos e desígnios do reino de Deus. O que eu entendo com isso? Quem anda com você e quer te tirar do processo, irmão, faz o papel do diabo. Está conseguindo entender, querido? E por que nós, irmãos, eu estou quase acabando. Aguenta mais um pouco aí, sim ou não? Sim? Aguenta aí, irmão, daí não precisa voltar, amém? Falar em voltar aqui, esse povo não vem, irmãos? Irmãos, depois que você passa pelo deserto, depois que você passa pelo Getsemane, ali vai estar o lugar do teu propósito. Glória a Deus. Qual é esse lugar, irmão? Um trono de ouro, prosperidade? Não. Depois que um filho de Deus passa pelo deserto e pelo Getsemane, ele precisa ser cravado na cruz. Quando você chegar num lugar de cruz na tua vida, você está apto para o propósito. Misericórdia, irmão. A cruz é um lugar que todo filho de Deus precisa estar, irmão. Por isso Paulo fala em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
A vida que outrora tinha, eu crucifiquei em Cristo e agora eu estou crucificado com Cristo. Amém? E a gente canta louvor assim, irmão. Já estou crucificado. Amém? Sim ou não? Só que a gente não consegue perdoar. Que crucificação é essa, irmão? A gente torce por irmão se dar mal. Que crucificação é essa, irmão? A gente não pode ver um rabo de saia lá fora que a gente deseja. Que crucificação é essa, irmão? Namorados não podem ficar 15 minutos juntos que já rola um fogo que não é do Espírito ali. Que crucificação é essa, irmão? Irmãos, eu vim de uma família que não tinha princípios cristãos e bíblicos. Eu me converti aos 20 anos de idade. Você sabe qual foi a maior frustração da minha vida quando eu cheguei na igreja? Eu vim do mundo das drogas, irmãos, lá do meio, da Boca, da Cracolândia, Boa Vista, Ponta Grossa, lá mesmo. Planejei matar minha mãe 2 vezes, meu irmão 1 vez, meu pai 3 vezes. Eu era frustrado, irmão. Roubei, me prostituí, mentia, passava a perna em todo mundo. Aí o Senhor, com a sua misericórdia, me leva para, seus caminhos. Você sabe qual foi a minha maior frustração quando eu me converti? Você sabe quem me levou para o Evangelho? Uma namorada. Depois que eu entendi os princípios bíblicos, você sabe qual foi a minha maior frustração? A imoralidade sexual que eu e ela participava e praticava, nem no mundo eu participava. Alguém já ouviu falar na Mágica em Ponta Grossa? Não, né? Mágica fechou, não é mais do tempo de vocês, né? Na Mágica, irmãos, um dos maiores ambientes mais podres que teve em Ponta Grossa até hoje, eu frequentava aquilo lá toda semana. Era quase sócio. Na Mágica eu nunca fiz o que eu fazia com a irmã que me levou para a igreja. Você sabe qual é a maior dor que eu tive quando eu cheguei no grupo de jovens da igreja? O anseio que eles tinham em saber como que é o mundo. Cara, como que é a Mágica, cara? É sério? Cara, como que é vender droga? Como que é a polícia vir atrás? Cara, como que é? O que é fumar maconha? Cara, o que... Irmão, você sabe o que é um testemunho? Você sabe como nós estamos com uma visão distorcida, irmão? Sabe o que as igrejas têm feito hoje? Está aqui o irmão Danilo, um homem que Deus salvou, regenerou, um homem de Deus, que teve envolvimento com droga, que foi não sei o que, o escambau. Aí vem o Danilo pregar, vem uma multidão de gente para ver. Ele vai contar o testemunho, irmão. Glória a Deus, irmão. E aí chega o Danilo e conta o que o diabo fez com ele, e não sei o que, e todo mundo fica assim, nossa, que testemunho, hein? Você sabe o que é um testemunho para mim? Um cara que fala assim, olha, eu nasci num lar cristão, aprendi os princípios, só me relacionei com a minha namorada depois do casamento, casei virgem, nunca me desviei, não sei o que é bebida, não sei o que é cigarro, não sei o que é maconha, não sei o que é mentira. Isso para mim é um testemunho. Isso para mim é um testemunho. Mas a nossa visão mudou tanto que a gente dá mais crédito para o que o diabo fez na vida de uma pessoa do que Deus fez na vida de outra. E aí os testemunhos eu acho fantástico, porque tá todo mundo assim, né? Igual o final de campeonato em pênalti, né? Aí o cara fala, eu fui isso, eu passei por isso, eu fiz aquilo, e aí cheguei na igreja e o Senhor me salvou. E daí não tem mais nada, irmão, para testemunhar? O testemunho começa quando Jesus me alcança. Esse é o testemunho. Uma pessoa fiel, irmão. Para mim, irmão, que estive lá fora, isso para mim é um testemunho. Um jovem que consegue se manter fiel nesse mundo tão podre que tem. Um jovem, uma jovem que estão se relacionando e conseguem ser fiel até o casamento. Um não provoca o outro, um não seduz o outro, e os dois casam segundo o plano de Deus.
E deixa eu falar uma coisa para os jovens homens aqui. Homem que é homem de Deus não leva a namorada para a cama, leva para o altar. Amém? Amém? Então, querido, toma cuidado com as coisas que nós estamos feitos dentro da igreja, irmãos. A hora que nós chegar na cruz, a cruz é um lugar de morte, onde eu morro para essas coisas, irmão. Aí eu posso falar, eu estou crucificado. É onde eu... Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi em velório? Quem já foi em velório? Amém? Você já viu morto reclamar? Você já viu? Morto falar assim, poxa, eu não queria que minha mão tivesse assim, queria estendido. Não queria estar com essa roupa. Você já viu? Então aprenda uma coisa, quando chegar no ambiente de cruz, entenda isso no reino do Espírito. Para de reclamar, porque morto não reclama mais. Se você chegou no ambiente de cruz, que é o ambiente onde Deus tem para nós, para de botar defeito nos outros, porque morto já não vê mais defeito. Para de se ofender com fofoca que estão fazendo a teu respeito, porque morto não se ofende mais, irmão. É por isso que o plano de Deus é que a nossa carne vá para a cruz todos os dias. Porque daí quando forem falar mal de mim, eu não vou lá no irmão querer tirar satisfação. Eu não brigo mais pela razão. Um filho de Deus que está na cruz não briga mais pela razão, irmão. Mas ele diz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo, Pai. É por isso que nós temos que chegar nesse ambiente, irmão. A morte de um filho de Deus gera vida, irmãos. Por isso que muitas vezes o nosso ministério, família e negócios não flui, porque nós ainda estamos vivos em algumas áreas. Precisamos morrer, irmão. Se entrega de uma vez, irmão. Se entrega, irmão. Fala, Senhor. Irmãos, tem alguma coisa para algumas pessoas consertar aqui. E o Senhor fala, ei, saia daqui e vá consertar isso. Tem algumas pessoas que estão com pecado escondido aqui dentro. E o Senhor fala para você, saia daqui e vá acertar isso. E aí você pode falar assim, mas e meu livre-arbítrio, irmão? Se você ainda briga por livre-arbítrio, querido, é porque você não entendeu o que é entregar tudo. Se você ainda acha que tem vontade, irmão, você não entendeu o que é entregar a tua vida ao Senhor. O pastor disse uma coisa aqui no começo, ele disse assim, irmãos, nós temos que decidir, nós temos que ter vontade. Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Amém? Ou seja, Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar e Ele sabe todas as coisas. Só que existe uma coisa que Deus não tem que você pode dar. Sabe qual é? A sua vontade. Deus não tem a sua vontade. É você que decide o quanto você vai queimar por Ele. É você que decide o quanto você vai se comprometer por Ele. É você que decide o quanto você vai se entregar pela causa. É você que decide o quanto você vai ser reto diante dEle. É você que decide o quanto da Bíblia você vai conhecer. É você que decide o quanto você vai orar. É você que decide até quando vai guardar esse pecado. É você que decide, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter o poder na tua escolha, mas não pode ter na sentença dele. Você pode escolher a tua semente, mas não pode escolher a tua colheita. Então abre o olho, irmão. Eu vim aqui, irmão, para te confrontar mesmo. Mas existem pessoas aqui que vão sair desse lugar e vão se posicionar de uma maneira, irmão, que Telemaco Borba vai ser pequeno, irmão. Eu acredito, irmãos. Eu acredito em avivamento. Você sabe o que é avivamento, irmão? Eu te desafio, irmão, vá ler sobre avivamento, irmão. Avivamento não é barulho. Avivamento não é muita gente reunida cantando para Jesus. Isso não é avivamento. Avivamento, irmãos, é uma brasa que está acesa no Espírito. E a proporção que essa brasa vai tomar para incendiar o mundo depende da quantidade de lenha que vai ser colocada nela.
E aí é você que decide se vai participar do que Deus está fazendo ou não. A convicção que levou Jesus a se entregar, querido, é de estar fazendo a vontade de Deus e saber que valeria a pena. Você consegue entender isso? Em João 10, Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. No Getsêmani, Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. As escolhas que você tem feito estão sendo debaixo da vontade de Deus? Os caminhos que você tem andado são caminhos da vontade de Deus? A maneira que está o seu casamento é a maneira segundo a vontade de Deus? E tem outras fases da nossa vida, irmãos. Nós precisamos urgente nos posicionar como filhos de Deus. Isso é uma urgência, é um clamor, irmãos. É um clamor. Você já ouviu falar em Evan Roberts? Não? Sabe quem foi Evan Roberts? Foi o avivalista, o jovem avivalista do país de Gales. Evan Roberts começou a orar com 13 anos pelo avivamento. E orou durante 13 anos, ele só foi desfrutar o avivamento com 26 anos. Só que quando ele chegou aos 15 anos, ele já estava orando cerca de 9 a 11 horas por dia pelo avivamento. Avivamento. Falamos tanto isso, avivamento, avivamento. Irmão, você tem convicção plena de que Deus pode fazer com você o que Deus fez com homens do passado e homens da Bíblia? Eu só vou contar uma experiência para você e aí a gente vai orar. Uma vez eu estava no monte orando e tinha um pastor com a gente lá e aquele pastor falava assim: Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com Moisés. Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com Moisés. E eu era novo convertido, irmão, não era nem batizado. E eu achei tão legal aquilo, falei: nossa, já pensou Deus fazer com a gente o que Deus fez com Moisés, né? Maravilha, é ou não é? E aí eu comecei a orar igual aquele irmão: Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com Moisés. Sabe o que Deus falou para mim em uma daquelas orações? Obedeça e se comprometa como Moisés se comprometeu, que eu faço até mais do que eu fiz com ele. Pague o preço que ele pagou, que eu faço com você o que eu fiz com ele. Você conseguiu compreender, irmãos, essa palavra? Irmãos, isso daqui, irmãos, isso aqui não é uma palavra dura. Isso daqui é uma palavra de amor. Isso daqui é um pai que está clamando a seus filhos: ei, se posiciona nesses dias, se posiciona, coragem, 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 vai para cima, deixa as tuas feridas de lado. É por isso, irmãos, que eu quero orar para você, por você, que há um tempo atrás estava fluindo, e por algum motivo você parou. Teve alguma coisa na tua vida que te fez parar, nesse processo, e você não entendeu, e você parou. E dali em diante você nunca mais conseguiu voltar a quem você era. Se existe alguém que está nesse lugar, pode vir aqui à frente que a gente quer orar. Eu quero orar por aqueles que foram machucados. E por causa dessa ferida, ninguém mais pode tocar lá na tua ferida. Você se fechou de uma maneira que nem Deus você está deixando chegar lá. Eu não sei se foi uma ofensa, se foi uma traição, se foi alguma coisa que aconteceu na tua vida, não sei a esfera disso, mas tem alguém aqui que foi machucado pela igreja, pela família, por pessoas, tem espírito de inferioridade, não consegue ver potencial, não consegue se ver cumprindo o propósito de Deus, vem aqui para frente. Se tem alguém aqui que está desviado da verdade de Deus, irmãos, presta atenção nisso. Se tem alguém aqui que está desviado da verdade de Deus, vem aqui que a gente vai orar. Ninguém vai te julgar, irmão. Irmão, por que desviado da verdade? Porque nós temos uma visão errada sobre desviado. A gente fala que desviado é aquele que saiu da igreja, e desviado é aquele que saiu da verdade bíblica. Tiago 5,19.
Se tem alguém aqui, irmão, que se frustrou com alguém ou com alguma coisa, e hoje você busca uma restauração na tua vida, por favor, irmãos, se tem alguém aqui com algum desses elementos acontecendo na tua vida, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Se não tem, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente, irmão. Porque eu já me frustrei, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque eu estou pregando aqui que eu estou num lugar acima do que o de vocês. Amém? Talvez eu tenha mais pecado do que você, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus usa um pregador, é graça, irmão. Não é santidade, é graça. Pregadores, ministros de louvor, pessoas da liderança, quando Deus te usa, é graça. Não é a tua santidade que move Deus, é a graça de Cristo que move você. Eu sou uma pessoa que já me desviei da verdade. E há pouco tempo eu estava desviado da verdade. Eu sou uma pessoa que poderia estar muito à frente no que Deus me chamou, mas por medo, por preguiça, pelo pecado, eu ainda estou andando muito devagar no que Deus tem para mim. É por isso que eu sou o primeiro a me colocar aqui. Eu sou uma pessoa que mesmo pregando o Evangelho, mesmo fazendo um monte de coisas para o Senhor, deixava minha esposa 2 anos atrás no quarto e ia ver pornografia na sala. Eu sou essa pessoa que, dependendo do confronto que eu tenho lá fora, eu ainda minto. Eu sou essa pessoa e eu não tenho problema com a minha reputação, irmão. Eu tenho problema com o meu caráter. Ah, irmão, ninguém mais vai te chamar para pregar, irmãos. Isso daqui foi o homem que criou, irmão. Nunca alguém pôde parar uma pregação. Você acha que eu me preocupo com a agenda do homem, irmão? Eu sou uma pessoa que deveria orar mais. Tem dia que não oro, tem dia que não leio a Bíblia, tem dia que alimento fofoca, tem dia que tenho ódio no meu coração. Sabe por que isso? Porque eu sou humano. E ser humano não é pecado, pecado é querer ser Deus. Eu não tenho esse problema, irmão, não tenho problema em confessar quem eu sou. Sou eu, irmão, que todo dia quase tenho que chegar para minha esposa e dizer: amor, me perdoa. Porque hoje eu vi uma mulher e eu desejei ela. Eu sou esse cara, irmãos. Eu não tenho problema com isso, cara. Não tenho, nem um pouco. Meus pastores sabem disso, minha esposa está ali e sabe disso, minha sogra. Cara, você sabe o que eu quero, irmão? Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. E o pecado não pode me parar. Ele não pode me parar. É por isso que eu confesso ele, porque ele não pode me parar. O diabo quis estancar o propósito de Deus na vida de muitos e colocou sobre você o peso da culpa. Mas deixa eu te dizer, o pecado não pode te parar. Por quê, irmãos? Porque Jesus naquela cruz colocou uma saída para aqueles que estão em pecado. Ele diz: ei, vem até mim, se arrependa, muda teus caminhos, eu restauro tua vida, eu salvo tua família, eu restauro o teu casamento, eu organizo tuas finanças, eu mudo o teu caráter, eu te dou forças, eu te curo dessa enfermidade, eu te dou coragem, eu tiro esse medo. Che canta larabaste, cantora laramassa. Che larabaste, cantora laramassa. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Traz para fora, Senhor. Tira o medo, tira a vergonha, Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que não vieram para frente por causa da vergonha, irmãos. Eu não estou preocupado com o número de pessoas que vêm aqui. Quem deveria estar é você. A vergonha, irmão, presta atenção. A vergonha é a máscara do orgulho. E o orgulho, Deus resiste. Che canta larabaste, cantou.
Xalarabaste, cantou laramás. Pai, traz para fora, Senhor. Traz virtude, Senhor. Traz perdão, Senhor. Traz cura, traz restauração. Nós ainda acreditamos em Ti, Senhor. Nós acreditamos na cura do nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos no poder do nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos no poder da Tua palavra. Nós acreditamos na restauração de casamentos. Nós acreditamos, Senhor, que Tu investe naquele que ninguém quer investir. Senhor, nós acreditamos que Tu pode nos pegar hoje e fazer tudo diferente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Perdoa pela nossa incredulidade, perdoa pelo nosso medo, perdoa pelo nosso orgulho. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Restaura-nos, Pai, restaura-nos, Pai. Perdoa, Senhor, pelas vezes que eu desejo outras mulheres. Perdoa, Senhor, pelas vezes que eu ainda minto. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu tenho preguiça e não oro. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que o sono me tira o devocional. Me perdoa, Senhor, pelo mundo estar me distraindo. Me perdoa, Senhor, porque eu não casei virgem, Senhor. Eu rompi a Tua santidade, Pai. Nos perdoa, Senhor. De glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei, aquele que era, aquele que é e que há de vir. De cantar larabás. Aquele que era. Irmãos, o que eu vou pedir para você, seja sincero com Deus. Se você parou, conta que parou e por que parou, mas lá no íntimo da tua sinceridade. Se você se desviou da verdade do Senhor, conta que desviou, assume isso e conta o porquê desviou. Se você se frustrou, conta que fez isso e por que fez isso. Irmãos, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Sinceros. E Ele vai nos restaurar. Você crê nisso? Você crê que essa pode ser uma noite de restauração para a tua vida? Para o teu casamento? Para as tuas finanças? Você crê que neste lugar está o Espírito Santo de Deus? E que tem pessoas que podem sair daqui curadas? Pessoas que estão buscando resposta de orações, de problemas judiciais, e você pode sair daqui com esse problema solucionado, irmão, por um posicionamento, irmão. Talvez a nossa covardia seja o que trave o poder de Deus. Em Atos tinha cerca de 500 pessoas, apenas 120 receberam o seu poder, porque a maioria se acovardou, irmão. Faça essa oração. Faça essa oração enquanto os irmãos vão estar adorando ao Senhor aqui. E em nome de Jesus, que o Senhor te ouça, que o Senhor te recompense, que o Senhor te responda. Em nome de Jesus, que você saia daqui posicionado, restaurado, reedificado. Que você volte, tem pessoas aqui que eram ministras de louvor, estão parados. Que você volte a adorar o Senhor. Tem pessoas aqui que têm o dom da palavra e não pregam mais. Deus vai te usar, irmão, novamente. Você vai voltar a pregar a palavra. Você vai voltar a pregar a palavra. Você vai voltar a pregar a palavra. Se posiciona, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por misericórdia, Senhor, e pelo Teu perdão, Senhor.
Perdoa, Senhor, a nossa imoralidade, a nossa leviandade, a nossa idolatria, Senhor, a nossa murmuração, Pai. Senhor, somos pessoas frágeis e covardes muitas vezes, Pai, mas em Ti encontramos descanso, em Ti encontramos forças. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui, que eles alcancem em Ti nesta noite, neste exato momento, virtude, poder, que eles toquem em Ti como aquela mulher, e que de Tu saia virtude sobre eles, Pai. Alcança a todos aqui agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. Nós oramos, Pai, e decretamos a falência no nome de Jesus, de prisões, de cadeias essas, Senhor, que tem mantido pessoas presas. Senhor, nós rompemos a culpa agora e trazemos o Teu perdão, a Tua graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que cada um que aqui está possa fluir, Pai, possa corresponder ao Teu reino nesses dias, possa ser um agente de avivamento, um agente de transformação, em nome de Jesus, lá nas suas escolas, lá nas suas empresas, aonde você estiver, nos bares, nos mercados, aonde você passar, que pessoas possam ver Jesus em você, em nome de Jesus Cristo.